Aleluia, louvado seja o Senhor, para sempre seja Deus louvado. Que alegria poder ouvir uma música tão inspirada, que nos exorta, nos anima, nos encoraja diante do Senhor. Gente querida, eu queria trazer mais um aviso, convite para vocês também, que é, na verdade, especialmente para as mulheres. No próximo sábado, também teremos o encontro do Entre Nós. Olha aí, ensaiaram uma animação e eu acho que para quem estava pensando em vir, vai desistir. Então eu vou anunciar de novo, teremos o próximo sábado o encontro do Entre Nós, Ministério de Mulheres. Glória a Deus, agora sim, se você não conhece ainda esse ministério, vai ser uma bênção para essas mulheres recebê-las aqui, um tempo especial de mesa, de partilha, de caminhada, de evangelho. E louvado seja o Senhor, porque estamos vendo essa igreja de maneira tão especial, crescendo, dando frutos, e a comunhão que estamos vivenciando nessa igreja e por meio dela é uma evidência real disso. Então, teremos nesse sábado um encontro com os homens, também o Entre Nós, e eu não sei se haverá barca e pier, não sei. Vocês podem confirmar depois, mas uma revelação de que a graça de Deus, tem um legalzinho, então vai ter pier e barca, jovens e adolescentes, um sábado repleto aqui de comunhão, de mesa, de partilha, de evangelho. Essa é uma evidência de que a graça de Deus tem sido revelada e derramada na nossa comunidade. Amém? Eu queria convidar vocês a mais um tempo de oração. Queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e rogasse ao Senhor que nessa hora também nos conduza. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado porque temos o privilégio de Te adorar livremente. Temos o privilégio de poder render louvores a Ti, porque somente Tu és digno, Senhor. Temos a graça de estarmos aqui nesse lugar e pela Tua presença sermos alcançados. Deus, que nessa hora a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa ser pregada com fidelidade e que produza os efeitos que esperamos, Senhor. Pai, como desejamos ouvir a Tua voz nessa noite. E é certo, Senhor, que todo aquele que adentrou esse lugar desejando ouvir a Tua voz não pôde, de maneira alguma, depositar a sua esperança em homens. Eu também ajo dessa forma, Senhor. Não há possibilidade, no que tange somente a mim, poder fazer com que essas pessoas escutem a Tua voz nessa noite. Mas, Deus, naquilo que depende única e exclusivamente do Teu Espírito Santo, que é esse que nos convence acerca do pecado, da justiça e do juízo, sim, ouviremos a Tua voz. Seremos pela Tua palavra transformados. Seremos pela Tua palavra encorajados, animados. Sairemos desse lugar cheios de esperança e convicção que Tu nos falou ao coração e à alma, Pai. De modo que seja encontrado aqui nesse lugar corações fertilizados na medida que a Tua semente cairá e a luz incorruptível do Teu Evangelho vai produzir muitos frutos para a glória do Teu nome, a 30, a 60 e a 100 por um. Essa é a minha oração, Pai, sincera oração. Ser propício a mim, que sou pecador. Eu espero que também seja a oração dos meus irmãos e irmãs que aqui estando, concordando, podem dizer amém. Que bênção, meus irmãos, estarmos aqui mais um domingo, mais uma celebração. Nós que participamos da família Rio no contexto geral, podemos dizer que caminhamos
por alguns cultos. Então eu estive pela manhã lá no Prado, e que bênção poder ver como a comunidade, como a família, como a igreja tem sido alcançada por essa exposição, por essa série de mensagens. Estamos em uma exposição no Evangelho segundo escreveu Marcos. Essa é uma palavra especialmente para você que está nos visitando, que já dura um pouco mais de 1 ano e meio, uma longa exposição. E existe uma grande virtude na exposição bíblica, porque a palavra de Deus exposta, ela não está refém da escolha do pregador, mas sim o pregador passa a ser refém da palavra de Deus, que é inspirada por Deus. E por isso Deus tem falado muito à comunidade. E nós estamos falando em uma microsérie de mensagens, está aqui atrás de mim, que se chama Maranata, entendendo os sinais do fim. Então, começamos discorrendo sobre o capítulo 13 de Marcos. Esse capítulo que é conhecido como um pequeno apocalipse, é o sermão profético, escatológico de Jesus. Jesus está no finalzinho do seu ministério. Na verdade, ele se encontra na última semana do seu ministério, está prestes a ser crucificado. E ele, desde o alto do Monte das Oliveiras, ele vai professar, ele vai declarar esse sermão escatológico. O que isso tem a ver com as nossas vidas? O que isso traz de lição para as nossas vidas? Jesus, ele começa o capítulo 13 respondendo ou declarando sobre uma impressão, sobre um vislumbre, sobre aquilo que estava diante, posto da vista dos seus discípulos a respeito do templo. E ele faz uma primeira profecia. Ele diz que aquele templo que os olhos dos discípulos estavam contemplando, aquilo que de maneira tão grandiosa é ofertado, é preparado, como uma reconfiguração do templo para impressionar, ofertando assim um lugar para Deus, sendo que Deus estava já deixando a sua presença, retirando a sua presença do meio desse povo rebelde e apóstata. Ele profetiza que não ficará pedra sobre pedra. Nós vemos que surge a partir daí no verso 4, algumas perguntas, de que os discípulos, a partir dessa expressão, eles ficam desejosos em saber quando acontecerá essas coisas. Não somente a destruição do templo, mas como será o fim, como será a segunda vinda de Jesus. Em Lucas é mais específico, como será a segunda vinda, o fim dos tempos e a destruição do templo. Então, nós vimos de maneira expositiva, a partir do verso 1 ao 13, como Jesus vai apontar o que acontece antes do final dos tempos. Depois dos versos 14 até o 27, durante o final dos tempos, que foi na semana passada com Sóstenes. E hoje eu proponho falar sobre o que deve acontecer enquanto esperamos por esse dia, pelo dia do Senhor. O que a igreja é chamada a fazer, o que eu e você somos chamados a fazer enquanto esperamos. Então eu convido você a abrir sua Bíblia, ou ligar o seu celular e acessar a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 13, a partir do verso 28 até 37. Vamos ler Marcos 13, 28 a 37. Amém? Você abriu aí? O texto diz o seguinte: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo.
É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. Se ele vier de repente, que não os encontrem dormindo. O que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Amém? Palavras do Senhor, palavras de Jesus. O que devemos fazer enquanto esperamos? Esse texto revela, e desde o início do capítulo, revela essa tensão entre a curiosidade e a vigilância. De fato, vivemos tempos de grande tensão, em que, diante ou no decorrer do tempo que vemos tantos sinais ou aparentes sinais, nós sempre, além de nos preocuparmos, nós nos colocamos numa condição de extrema curiosidade. Mas é uma curiosidade displicente, que não aponta para uma vigilância ativa. Vivemos tempos de urgência espiritual. Inclusive, dentro da nossa igreja, dentro das igrejas dos nossos tempos, nós vemos pessoas que estão ocupadas mais em estabelecer um relógio cronológico de quando será, do que estar preocupada em se preparar realmente para além de quando isso vai acontecer. Jesus encerra esse discurso escatológico no Monte das Oliveiras, nos fazendo uma exortação, e essa exortação deve chegar ao meu e ao seu coração. É simples. Ele encerra no verso 37 dizendo: vigiem. Ele encerra nos convidando para acordarmos de um sono que talvez seja funcional ou disfuncional, no sentido de ser e existir como igreja, no sentido de ser e existir como discípulo. Vigiem. O foco aqui não é nos detalhes cronológicos, mas é única e exclusivamente na sua vinda e na qualidade da nossa vida enquanto aguardamos a sua volta. Ferguson vai dizer o seguinte: Deus não nos deu profecias para satisfazer a nossa curiosidade, mas para despertar a nossa consciência. A grande questão hoje aqui não é quando Cristo voltará, é como devemos viver enquanto Ele não volta. Não é quando Ele voltará, porque eu posso dizer sim aquilo que eu pude ouvir tantas vezes de um grande professor meu que dizia: hoje estamos a um dia mais próximos de encontrar com Jesus. Hoje estamos e nos encontramos a um dia mais próximos de encontrar com Jesus. Essa é uma certeza que todo aquele que tem esperança e carrega esperança no porvir, não somente no que será da sua própria vida, mas naquilo que o Senhor preparou e profetizou e fez como obra salvífica para a sua vida, precisa carregar. A grande questão não é quando, mas a questão é como estaremos, como estamos, como nos encontramos agora. O contexto desse discurso vai apontar para essa realidade. Essa pergunta dos discípulos: dize-nos quando sucederão essas coisas. Quando haverá sinal e quando todos estiverem para se cumprir. A destruição de Jerusalém acontece através, e vimos de maneira muito clara, exposto na semana passada, através desse momento de profundas dores, o momento em que o general Tito, ele vai sitiar Jerusalém, ele vai destruir o templo, ele vai destruir a cidade, e de verdade não fica pedra sobre pedra. Agora, nos versículos 28 a 37, Jesus muda o tom. Ele fala do que vai acontecer e fala do que devemos fazer. Em primeiro lugar, o que devemos fazer enquanto esperamos a vinda de Jesus?
O que fazer enquanto estamos esperando? Não sei se parece para você, mas para mim me parece muito razoável que uma das piores experiências que a gente tem é esperar. Na verdade, diante de um cenário tão imediatista, tão consumista, a gente tem dificuldade para esperar. Talvez você que é pai, mãe, você deve estar lidando com isso em virtude da pressa que seu filho tem pela resposta. Nós já nascemos apressados e parece que à medida que o tempo passa, temos mais pressa e pressa e pressa. E esperar parece que é um sinônimo de uma grande angústia. Mas a pergunta que devemos fazer nessa noite é o que fazer enquanto estamos esperando por aquilo que há de mais importante na história da humanidade, que é o retorno de Jesus a essa terra. E não mais como aquele que veio para salvar o mundo, porque isso já foi feito, mas como aquele que virá para julgar o mundo, virá como um justo juiz, cheio de glória, assentar-se-á no seu trono de glória. O que fazer quando estamos esperando? Primeiro, dos versos 28 a 31, acompanhe comigo. Dos versos 28 a 31, primeiro lugar, o que devemos fazer? Confie na palavra de Deus que não falha. Confie na palavra que não falha. Ele começa dizendo, aprendam a lição da figueira. Ele nos chama a atenção para aprender, para estarmos atentos, para observarmos. E ele, como em muitas vezes, ele fala aqui uma parábola. Que por sinal, nessa porção que lemos, tem duas parábolas. Mas a primeira ele chama a nossa atenção, aprendam com a lição da figueira. E que lição é essa? A figueira traz consigo sinais. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. E olha, Jesus está falando aqui da figueira, e a figueira é conhecida como um símbolo de Israel, mas não devemos cair no erro que Jesus está aplicando e falando diretamente, usando esse modelo de Israel, para que a partir desse modelo de Israel nós venhamos a interpretar ou a desejar descobrir quando será. Alguns, de maneira tão mirabolante, quando viram esse texto e depois do reconhecimento de Israel como Estado de Israel oficialmente em 48, fizeram as contas, porque o texto vai dizer também que não passará essa geração sem que essas coisas se cumpram. Fizeram as contas, uma geração mais ou menos 40 anos, aplicaram mais 40 anos, então no ano de 88, esperaram a vinda e a volta de Jesus, mas não é sobre isso que ele falou. Estamos em 2025 e isso não foi concretizado. Aprendam a lição da figueira, confiem na palavra. O verão está próximo. Ele está se referindo aqui propriamente a esse cerco e a esse declínio e a essa destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Mas o ponto alto aqui, e o texto segue, e ele diz, no verso 30, eu asseguro que que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. E o verso 31 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Confie, creia, descanse na palavra de Deus. O próprio Cristo, ele está dizendo, passarão céus e terra. Sabe o que ele está dizendo aqui? É que o templo, sim, foi destruído. A casa que os homens fizeram para Deus foi destruída. E ele está dizendo aqui, passarão os céus e a terra. A casa que Deus fez para os homens também será destruída, para abrir passagem para os novos céus e nova terra. Sim, tudo isso passará. Mas olha o que o texto diz, mas as minhas palavras jamais passarão. Sabe, talvez você se encontre numa situação de muita dúvida. E talvez nem seja acerca do futuro. Talvez você tenha muitas dúvidas a respeito de agora, do presente, do já, das suas questões, das suas dores, das suas angústias.
das suas faltas. Talvez você esteja constantemente sendo perturbado por essas dúvidas e perguntas. Mas talvez, e essa não é um talvez, eu posso trazer como uma afirmação: jamais poderemos e podemos desconfiar um milímetro que seja daquilo que Deus falou na sua palavra. A sua palavra é real, é verdadeira, não falha. Passarão os céus e terra, surgirão modelos políticos, surgirão conflitos, surgirão instabilidades, guerras, tantas coisas surgirão, mas a palavra do Senhor permanecerá. O que Ele disse está dito, o que Ele prometeu vai se cumprir. Então eu te convido nessa noite a falar como o poeta na sua canção faz um convite à sua alma e diz: puxa a cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar, por que te roubas a calma e lança a tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver, lembra daquilo que o mestre falou: a minha graça te basta. Se Ele falou que o seu poder é aperfeiçoado na nossa fraqueza, podemos descansar nisso. Creia na palavra. Sabe, tudo ao nosso redor pode ser alvo de instabilidade. Tudo ao nosso redor. A economia, as instituições humanas, os sistemas políticos, mas a palavra do Senhor, a palavra de Jesus permanece. Kevin DeYoung vai comentar sobre isso. Se a Bíblia não é a sua autoridade final, então algo mais será. Se a Bíblia não é a sua autoridade final, então algo mais será. E isso certamente será menos confiável. Isso certamente será menos confiável do que a palavra de Deus, que é o objeto da nossa confiança. Sabe, enquanto esperamos, precisamos ancorar a nossa vida na palavra de Deus. Precisamos confiar no que a palavra diz. Precisamos recorrer à palavra diariamente, como aquele que tem fome, como aquele que tem sede, como aquele que enxerga e vê e se relaciona como algo vital para a sua vida. Enquanto esperamos, precisamos ancorar a nossa vida na palavra. Confie no que já está revelado, em vez de se perder nas especulações falíveis proféticas. As Escrituras nos dão discernimento, esperança e direção enquanto esperamos. Enquanto esperamos, alicerçados na palavra, nós temos discernimento, somos tomados de esperança e confiança. Primeiro, o que fazer quando estamos esperando? Confie na palavra. Viva a palavra. Alimente-se da palavra. Segundo, submeta-se ao ao mistério do tempo. E que mistério é esse? Não se angustie por uma data. Talvez a pressa exige de nós aquilo que vai ser pontual para terminar a espera. Talvez nós desejamos ter mesmo uma data para que a gente possa botar na nossa história um despertador para acordar 5 minutos antes. Imagina se fosse assim a vinda de Jesus. Todo mundo acomodado, fazendo o que queria, e 10 minutos antes ligava o despertador e se preparava. Submeta-se ao mistério do tempo. Verso 32. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Esse é um dos versículos mais intrigantes do Novo Testamento. E a pergunta é: como Jesus, sendo Deus, não sabe o dia da sua volta? Como Jesus, sendo Deus, declara isso no seu sermão? Ninguém sabe quando. Nem o Filho, nem os anjos. Sabe qual é a resposta bíblica para isso? É que Jesus, na sua encarnação,
ele assume limitações humanas. Apesar de ser Deus, ele se esvaziou voluntariamente e em sua humanidade. Escolheu não acessar certos aspectos do seu conhecimento divino. Wayne Grudem, teólogo reformado, ele vai dizer o seguinte: Jesus, enquanto Deus encarnado, manteve todos os atributos divinos, mas não os usou independentemente da vontade do Pai. Foi da vontade do Pai reservar para si esse dia, essa hora e esse momento em que Jesus voltará. Sabe, nem ao menos os anjos têm. Eu fico pensando, conjecturas minhas, os anjos que inclusive a Bíblia fala que eles serão responsáveis por recolher os eleitos, os santos, na face da terra. Eu fico pensando que quando eles chegam até a Deus, eles não carregam uma agenda. E ainda assim, se carregassem uma agenda, aquele dia estaria em branco, porque não sabem também o dia e a hora. Sabe qual é a aplicação disso? É que o tempo da vinda de Cristo não foi nos dado, porque o foco não é o tempo. O foco é o preparo enquanto esperamos. O foco não é o tempo. O foco é o que estamos fazendo enquanto esperamos. Sabe, o processo da gestação é um processo belo, profundo, perfeito, misterioso. Nós não conseguimos contemplar, apesar de tanta tecnologia, e a gente, desde a primeira gestação, a gente analisa e vê ali no Baby Center como está o crescimento do bebê. Cada semana é uma ameixa, é uma amora, depois é uma ameixa, depois é e a coisa assim tão linda crescendo. Mas sabe, ainda assim a gente não consegue contemplar a beleza, a profundidade do milagre que está acontecendo no secreto. Embora tenhamos tantas ferramentas, ultrassom e tantas tecnologias, a gente não consegue trazer com exatidão e ver, os nossos olhos não contemplam a beleza desse milagre que está no secreto. Sabe, irmãos, quando esperamos essa vinda de Jesus, nós contemplamos, apesar das dores de parto, dos sinais que geram tanta dor, a gente espera com muita alegria mais esse milagre que haverá de ocorrer. Sabe, a ignorância quanto ao dia deve gerar dependência e não desespero. A ignorância enquanto ao dia do Senhor não deve gerar em nós desespero, mas deve gerar em nós dependência. O convite é para que a gente aceite com humildade o mistério e viva a cada dia com sabedoria enquanto se espera. A gente aceita com humildade esse grande mistério, mas a gente anseia e deseja com sabedoria, com prudência, com serviço, com devoção, por esse dia que haverá de chegar. Terceiro lugar, é um convite a uma vigilância ativa. Viva com vigilância ativa, os versos 33 ao 37, e aqui está o coração dessa exortação. O verso 33 diz: fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. E aqui ele introduz essa segunda parábola. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo, que ninguém e que eu não os encontre dormindo. Jesus usa essa parábola do dono da casa que viaja e deixa tarefas aos servos e ao porteiro. E sabe, pelo menos 3 elementos a gente vê aqui que devem sinalizar essa vigilância cristã, deve sinalizar a atividade da igreja. O primeiro, está atento. É o convite no verso 33, atento. Ele está dizendo uma atenção espiritual no mundo cheio de distrações. Esteja espiritualmente atento em um mundo cheio de distrações. Eu quero te fazer uma pergunta. Você usa mais tempo nas suas redes sociais do que lendo a palavra de Deus? Não precisa me responder, seja sincero na sua resposta.
Você usa mais tempo nas suas redes sociais, olhando tantas coisas banais, que o torna alienado de uma condição espiritual, do que verdadeiramente debruçado sobre a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus e da presença de Deus através da oração. Esteja atento. Atenção espiritual em um mundo cheio de distrações. Está atento ao que Deus está fazendo e ao que o mundo está oferecendo como distração. O convite nessa noite é para que a gente possa definitivamente pensar sobre a nossa rotina, o que rege as nossas decisões, as nossas vontades, os nossos anseios, os nossos caminhos, os nossos sonhos. Talvez estamos olhando muito pouco para a eternidade, estamos muito apegados aqui e agora, onde os nossos olhos e pés estão plantados. Se não, pense sobre aquilo que mais angustia o seu coração. Talvez aquilo que mais angustia o seu coração é a falta que você tem daquilo que você mais deseja. E não a angústia, ou a santa angústia, ou o incômodo, ou o santo incômodo, de apesar de não saber o dia e a hora, ansiar e desejar e dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Sabe, esteja atento. Depois, verso 34, já na parábola: seja fiel naquilo que o Senhor te chamou a fazer. Ele deu autoridade e deu tarefas para cada um desses servos, para que executasse a obra da sua casa. Qual a forma como você se relaciona com o serviço? Nós temos aprendido que a maneira pela qual um discípulo revela a natureza do discipulado e do seu mestre é através do serviço. O discípulo que não serve, não serve. Isso não é um convite ao ativismo religioso. Mas se você se enxerga discípulo e apenas vem aos domingos esquentar ou reservar o seu banco ou a cadeira para o próximo domingo, quem sabe, você não é um discípulo. O discipulado se revela na natureza do serviço. Apresentamos aqui novos membros e não é sobre aumentar o rol de membros da Igreja Rio Aldeia, é sobre testemunhar e testificar que Deus está ouvindo as nossas orações, porque é Ele mesmo que vê o cenário. Mateus 9:36, Jesus, ao ver as multidões, tem compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Eis aí um grande problema, mas Ele também apresenta a grande solução. A seara é grande, poucos são os trabalhadores, roguem, pois, ao Senhor da seara que envie servos trabalhadores para a sua seara. Esse convite é para que você deixe o seu lugar de apenas ouvinte, de apenas frequentador, e tome a sua toalha, tome a sua bacia, e decida lavar os pés. Jesus deixa aqui descrito nessa parábola que foi dado algumas ações e atividades dentro da sua casa. Mas existe um que recebe uma atividade especial, que é o vigia. O que é que o vigia faz? De maneira muito simples. Sabe o que o texto original está dizendo aqui sobre vigiar? Quer saber mesmo? É vigiar, é estar atento. E o convite é: estejam vigilantes. Sabe o que vejo como cena muito real das igrejas hoje em dia? Que não são vigilantes, são dormilantes. Licença poética, mais uma vez. Dormilantes, porque dormem mais do que vigiam. E sabe o que acontece com quem dorme quando tem que vigiar? É surpreendido. Sabe, seja fiel nas tarefas. Depois, seja constante até o fim, verso 35 a 37. Irmãos, a qualquer momento o Senhor pode voltar. Eu estava ali orando com os irmãos da intercessão, e como de costume,
Eu sempre estendo as mãos como um sinal visível do meu desejo de poder receber e ter as mãos cheias pelo Espírito Santo. Sabe, é um sinal visível. Mas isso me faz lembrar de uma peça muito antiga, em que fala sobre a vinda de Jesus e sobre a maneira como a igreja se porta, sobre a maneira como o discípulo caminha. E eu não sei se você já viu isso, mas o tema era: mostre-me as suas mãos. Vai chegar um dia que a gente vai apresentar as nossas mãos diante do Senhor. E sabe, alguns vão ser pegos de surpresa, como aquelas 5 virgens que são negligentes naquilo que precisavam fazer, que deixam para a última hora. Sabe, no reino de Deus não tem jeitinho que seja até mesmo brasileiro. No reino de Deus não tem jeitinho, não é deixar para a última hora. Amanhã eu começo essa rotina, amanhã eu vou desenvolver hábitos piedosos. É hoje. Hoje. É ter pressa para quando sair daqui se debruçar nas Escrituras e perguntar: Senhor, o que Tu queres me falar? É hoje, é ter pressa para sair daqui, Senhor, perguntar: Senhor, como Tu queres me usar? Senhor, é a estes, é aquele, é o vulnerável, é o perdido. Senhor, usa-me para a glória do Teu nome. Porque a qualquer momento o Senhor vem e virá. Não seja um dormilante espiritual, mas esteja atento. Cumpra fielmente aquilo que o Senhor te confiou. Mantenha-se ativo, vigilante e dependente do Espírito Santo. Por último, pratique disciplinas que sustentam a vigilância. E que disciplinas são essas, pastor? Leitura constante da palavra. Hebreus 4:12 é a declaração daquilo que a palavra é para nós, do poder e da potência que a palavra tem. A palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Salmo 119, a Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Irmão, não há escuridão, por mais densa que seja, que não possa ser iluminada pela palavra do Senhor. Ela traz esperança, ela traz vida. Ela revela os nossos pecados, aquece o nosso coração e aponta os nossos corações na direção do céu. Leitura da palavra, oração perseverante. Lucas 21:36, o texto do Evangelho sinótico, o texto correlato, correspondente a esse que estamos meditando, vai dizer o seguinte: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Esteja atento, em outras palavras, esteja atentos e ore. Sem oração, irmãos, nós caímos na letargia espiritual, nessa morbidez espiritual. Não respondemos de maneira digna ao nosso chamado, de maneira digna à obra de Jesus que nos alcançou a um mundo decaído. Sabe, R.C. Sproul vai dizer que a oração não muda Deus, mas muda você. E é você que precisa estar pronto e preparado por meio da profunda intimidade que a oração gera em nós. Em terceiro lugar, como se preparar? Vivendo uma comunhão ativa com a igreja. Hebreus 10, 24 e 25 vai dizer: consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E aqui, no meu texto, no texto que eu coloquei aqui,
No texto de Hebreus, o dia está com D em letra maiúscula. Fala sobre o grande dia. Não deixemos-nos de nos congregar. Fala sobre a importância da comunhão. Irmãos, no Evangelho e no reino de Deus não há carreira solo. Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade da comunhão. Muitas pessoas têm dificuldade para acercar-se à mesa. Muitas pessoas têm dificuldades para partir e partilhar o pão. Muitas pessoas têm dificuldade para se vulnerabilizar no caminho. Muitas pessoas têm dificuldade para amar e se permitir ser amado. Muitas pessoas têm dificuldade de se enxergar parte de um só corpo, no qual o cabeça é Jesus Cristo. Ser igreja é o chamado que Jesus faz para nós. Ser igreja, viver a comunhão ativa na igreja, e isso não é possível sem se expor, sem se vulnerabilizar, sem dizer, eis-me aqui, sentado à mesa, enquanto o outro também está dizendo, eis-me aqui. A comunhão, meus irmãos, é um ambiente onde somos corrigidos, encorajados e lembrados da nossa esperança. Em quinto lugar, viva com uma esperança que deseja por essa vinda de Jesus. Hebreus 9, 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação a todos aqueles que o aguardam. Irmãos, a esperança cristã não é passiva. A esperança cristã, ela é ativa, vibrante, cheia de esperança. Vocês já ouviram falar do verbo esperançar? É agir, é se mover enquanto espera. Talvez você possa dizer para mim que está cansado demais para esperar de maneira ativa. Talvez você possa dizer para mim essa noite que está frustrado demais e desacreditado o suficiente para que a esperança não tome o seu coração. Sabe, irmãos, Martyn Lloyd-Jones, um autor que eu admiro muito, ele vai dizer que a marca de um verdadeiro cristão é viver com os olhos postos no céu e os pés firmes na missão. A marca de um verdadeiro cristão é aquele que vive com os olhos postos nos céus e os pés firmes na missão que é de Deus. Esperançar. Ah, irmãos, quem dera fosse hoje. E esse sermão também termina não somente com a exortação de Jesus para nós que já o conhecemos, para que vigiemos, vigiem, mas também para aqueles que não o conhecem. Que tragédia é estar seguro de que Jesus um dia voltará e não sabemos quando. E ainda não o recebeu como seu Senhor e Salvador. Você pode decidir hoje aonde você vai passar toda a sua eternidade, e não é por aquilo que você é capaz de fazer, mas é pela resposta a esse chamado irresistível da graça, porque a graça nos mandou chamar. Hoje a graça revelada no seu Filho, no Filho de Deus Jesus Cristo. Arrependa-se, creia. Sabe, conta-se uma história e com isso eu termino. Tinha um cruzeiro e nesse cruzeiro tinha uma senhorinha. E por vezes faziam alguns treinamentos de emergência e chamavam e tocavam a sirene para que todos fossem na área que era destinada à evacuação.
colocasse os seus coletes. E à medida que iam fazendo esse exercício, isso foi caindo no descrédito de tantas pessoas, ao ponto que chegou um momento que essa senhora estava sozinha lá, depois do soar da sirene. E perguntaram para ela: por que que você faz isso? Já que é um alarme falso. A resposta foi o seguinte: se isso é só um treinamento, não tem problema, eu volto a dormir. E durmo em paz. Mas se for uma realidade, estarei pronta. Ah, eu não quero ser pega de pijama diante do meu resgatador. Sabe, irmão, sabe qual é o problema da igreja? Que é pouco atuante. E quem tem pouca diferença, faz pouca diferença nesse mundo que vivemos, é porque está dormindo na hora que precisa despertar. E dormindo em berço esplêndido, ecoando o hino da nação. Mas o convite do Evangelho é para que estejamos sempre atentos, sempre alertas, na certeza de que Ele virá, ansiando pela sua vinda, e como vimos em outra mensagem, acelerando a sua vinda através da pregação do Evangelho, da proclamação das boas novas de Jesus. O que devemos fazer enquanto esperamos? Confie na palavra que não falha. Aceite mais do que entenda o mistério do tempo. Só existe um lugar onde esse dia já foi escrito. É na agenda de Deus na história. Viva de forma vigilante, constante, alimente a sua fé com a palavra, oração, comunhão. E espere com muita alegria, vivendo em santidade, enquanto cumpre o propósito para o qual o Senhor te criou. Verso 37 termina: o que digo a vocês, ele está falando aqui a discípulos que estão diante da sua presença. Aqueles mesmos curiosos, com grandes expectativas de como será o fim dos tempos. O que digo a vocês, digo a todos, digo à igreja Rio Aldeia, digo a você, Isaac, digo a você, André, Daniel, Lula, Mônica, digo a você, vigiem. Chamado do Senhor é muito mais daquilo que a gente pode imaginar como data, mas como estamos preparados para a sua vinda. Sabe, irmãos, estamos há 3 domingos expondo esse texto. Estamos há 3 domingos encerrando o momento da palavra com essa mesma canção. Não é falta de criatividade no repertório. É intencionalidade divina em alcançar o meu e o seu coração. Ele virá. Podemos dizer, Ele virá, Ele vem, e é num piscar de olhar. E irmãos, nesse dia não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais frustração, não haverá mais uma expectativa que nos incomoda, mas uma santa realidade de que aquilo que Ele falou se cumpriu. Céus e terras passarão, mas a minha palavra permanecerá. Fique de pé, ore ao Senhor, clame ao Senhor nessa noite, entregue a sua vida ao Senhor, consagre a sua vida ao Senhor, declare essa vinda do Senhor que é real e que hoje estamos a um dia mais cerca de encontrarmos com Jesus.
Aleluia. Aleluia, te louvamos, Senhor. Ansiamos pela Tua presença, Senhor. Nos batiza de consciência. Nos desperta desse sono, Senhor. Chacoalha as nossas vidas. Nos leva segundo o Teu querer e a Tua vontade, em serviço, em amor, em graça, Senhor. Aleluia, Ele vem. Não tardará, Ele vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A Tua igreja anseia pela Tua vinda, Senhor. Ah, Deus, não há nada tão profundo e especial. Não há nada tão importante que deve ocupar as nossas vidas, mentes e corações, que não seja a expectativa da Tua vinda. E a certeza de que Tu requer das nossas vidas uma preparação urgente, presente e atual para a glória do Teu nome, Senhor. Ah, Deus, que possamos nos colocar na brecha, na torre de vigia, que possamos nos colocar em movimento, em obediência ao Teu chamado, ao Teu ide. Ah, Senhor, nos tira desse lugar de comodismo, nos tira desse sono profundo, tira e nos livra das distrações, tira e nos livra daquilo que rouba a nossa atenção e drena nosso discernimento espiritual, Senhor. Dá-nos sede da Tua palavra, dá-nos fome e sede de justiça, que possamos responder ao Teu amor amando, que possamos responder ao Teu sacrifício nos entregando, que possamos responder aquilo que Tu fizeste por nós, Senhor, sendo obedientes a Ti, Senhor. Um dia, e não está longe, Senhor, porque vemos sinais. Não está longe, Senhor, porque a figueira que antes não tinha folhas, agora apresenta sinais de que o verão está chegando. Mas que também aquilo que Tu prometeu haverá de se cumprir, Senhor. Ah, Senhor, oramos por tudo aquilo que Tu prometeu. Ansiamos por tudo aquilo que Tu prometeste, Senhor. Visita-nos, Senhor, com a Tua presença, Pai. Nos convence, nos converte, nos corrige, nos exorta e nos enche de esperança, Senhor. Mas também nos enche a tal ponto de esperança para que possamos esperançar enquanto vivemos. Que possamos em movimento levar também esperança, porque se cremos em Jesus apenas para esse mundo, para essa vida, nós somos os mais miseráveis e dignos de pena de todos os homens. Deus, eu oro por cada família aqui representada, Senhor. Eu oro especialmente por aqueles que ainda não Te conheceram. Aqueles que ainda não foram tomados de esperança eterna. Aqueles que ainda não puderam prostrar-se diante de Ti e dizer que Tu és Senhor e Deus, Senhor e Salvador. Senhor, que essa seja uma noite de salvação, Pai. Não há algo tão extraordinário também, algo tão profundo e que é motivo de festa no céu, senão quando pecadores
se rendem diante do Deus na história que ofertou salvação para o perdido, cura para o enfermo, libertação para o cativo. Por isso, Senhor, que essa seja uma noite de cura, que essa seja uma noite de libertação, que essa seja uma noite de novo nascimento em Ti, que essa seja uma noite de restauração, que essa seja uma noite de profundas transformações, que essa seja uma noite de recomeço diante da Tua presença, que está aqui, mas que também um dia voltará e romperá com esse lapso de tempo, no qual estaremos definitivamente na Tua presença, Senhor. Fica conosco, Pai, fica conosco, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça revelada no Seu Filho Jesus, esse que um dia voltará, e que as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a tua casa, sobre a nossa casa, hoje, amanhã e eternamente. Se você crê nisso, adore ao Senhor e diga amém, amém, glória a Deus.